nós somos colonizados até na forma de pensar, Hugo? Totalmente, né? Totalmente. Eu comentei aqui que a nossa cabeça ainda é hegemonicamente platônica aristotélica, né? E é incrível a gente ver isso, Deodato. Na educação, eu sou professor há muito tempo, estou voltando para a educação básica agora, fiquei 12 anos no ensino universitário, né? Dei aula na Universidade Metodista de São Paulo durante 8 anos, depois dei aula na PUC Campinas durante 3 anos e alguma coisinha, e justamente eu percebi, e por isso que eu estou voltando para a educação básica agora, né? Eu percebi justamente isso, né? A estrutura do nosso, não só da nossa civilização, da nossa cultura como um todo, mas do nosso sistema educacional e das nossas instituições educativas são totalmente colonizadas, ainda hoje, né? Então, para dizer, nós não temos na história do Brasil, nós temos algumas tentativas, mas nós não temos na história do Brasil nenhum momento que uma discussão educacional sobre um sistema de educação, instituições educativas que partam da nossa constituição cultural, da nossa forma de ser como povo brasileiro, tenha sido efetiva e que possa ter se traduzido de fato em políticas para a educação, por exemplo. Não. A nossa educação sempre foi um Frankenstein, né? Dizendo isso de maneira que sempre foi uma coxa de retalhos, né? Melhor dizendo ainda, quer dizer, nós pegamos um pouquinho ali de algumas pedagogias europeias, juntamos com algumas pedagogias estadunidenses e vemos o que dá. Né? Horrível isso, né? Horrível. Né? Nós nunca tivemos, de fato, uma cultura, políticas culturais voltadas para a educação brasileira, pensando a nossa constituição étnico-cultural. Né? Sempre foi de cima para baixo, e ainda hoje é, de cima para baixo, e pensado a partir de teorias eurocêntricas, teorias europeias. É importante aqui dividir o que é eurocêntrico, o que é europeu, para o Levinas, para mim, para todo esse conjunto de teóricos e teóricas quais eu me baseio, é muito importante dividir isso. Nem todo europeu é eurocêntrico, tudo bem? O próprio Levinas é europeu e não é eurocêntrico. Ele faz uma crítica ao eurocentrismo, portanto, e na minha visão, ele, para além, ele é outro que a cultura ocidental. Né? Quer dizer, ele não está nesse bojo da cultura ocidental, ele consegue sair disso, com certeza por conta da sua raiz judaica, que remete à cultura semita. É uma outra cultura, né? E ele consegue olhar de fora, então, para a sua própria cultura e fazer essa crítica. Então, a nossa forma de pensamento e nossas instituições educativas, nosso modelo de educação, nossa cultura, ela é constantemente constituída ao longo dos séculos de forma colonizada, Deodato. Ainda não temos nenhum grande movimento que conseguiu, de fato, romper isso. Temos algumas tentativas, poderia estar aqui Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Anísio Teixeira, foram algumas tentativas educacionais de, justamente a partir desse pressuposto da colonização cultural, tentar romper com isso e pela educação, que é, de fato, a chave, que é o lugar onde a gente consegue, de fato, fazer isso. Hugo, eu tinha preparado uma próxima pergunta e achei interessante o comentário da Gisele. Eu vou colocar e fazer a minha pergunta. Parece até que eu teria combinado com a Gisele. Gisele Leite, o sonho dourado do colonizado é ter a cultura do colonizador. A minha pergunta é essa, Hugo. Nós somos condenados a repetir? Que legal, Deodato. Muito bom. Gisele também acompanhando muito bem aí. Eu vi os outros comentários dela, né? A crise existencial contemporânea reside a dificuldade de entender a alteridade. Eu não tenho dúvida disso, Gisele, e posso falar um pouquinho mais adiante aqui, né? Depois eu falo, não temos história, e sim história com E, versão sem fatos, né? Muito bom também, Gisele. Acho que é um pouco disso, né? Nossa Constituição Cultural, ela foi sendo fabricada, né? Foi sendo fabricada por elites intelectuais colonizadas, totalmente colonizadas, né? E por fim nós chegamos a isso, de fato, o sonho dourado do colonizado é ter a cultura do colonizador. Aqui é complexo, bem complexo mesmo, Gisele Deodato, e eu diria que sim e não ao mesmo tempo, né? Para fazer jus à alteridade aqui. Para dizer o seguinte, né? Se nós entendemos o sonho como desejo,
E aqui entrando na seara da psicanálise, o Levinas entra muito por aqui. Vamos lembrar que ele está dialogando com Lacan, sobretudo, né? É impossível não perceber, né, semelhanças na sua filosofia da alteridade, o próprio outro, com O maiúsculo, aqui para o Levinas é muito próximo ao outro, com O maiúsculo para o Lacan. Ainda não desenvolvi isso, mas seria um trabalho aí de alguns anos aí, mais para frente, aí, depois do doutorado. Mas para dizer, Gisele, se nós entendemos o sonho como desejo, e esse desejo, ainda que inconsciente, obviamente, mas que é algo que parta de mim mesmo, de uma experiência existencial, né? Não é desejo do colonizado, né? E não é sonho, portanto, do colonizado. Isso é incutido a partir de mecanismos de subjetivação. E olha que legal, gente. Para o Levinas, é possível que um ser vivente não seja. E aqui ele dialoga muito com Heidegger, né? O Heidegger tem um conceito que, só para a gente entender aqui, e o Levinas até aqui caminha com ele também, que é a questão da existência autêntica, né? Para o Levinas, o ser só vive se em respeito à alteridade, se ele se joga em relações de alteridade, de respeito à alteridade. E, portanto, se ele está fora da alteridade, ele está em relação de domínio, implicado em relação de domínio, ele não consegue existir de fato, e, portanto, nem sonhar, né? Nem sonhar, né? A repetição é uma espécie de psicodrama. Muito bom, Gisele, é isso, né? Quer dizer, eu não sei por que eu faço isso, eu faço porque todo mundo faz, ou eu faço por uma pluralidade de motivos que eu desconheço, inclusive, mas eu repito, né? E aí essa repetição, olha que legal, Deodato e Gisele, essa repetição, ela justamente dá muita margem aqui para a gente concordar com Levinas. Por quê? Porque é de fato essa identidade ocidental, desde a Grécia Antiga até hoje, se repetindo. Olha que interessante isso, né? Quer dizer, exatamente, Gisele, né? Na psicanalítica, a identidade solidifica quando você pode entender, perceber e respeitar a alteridade. Olha que bonito, Gisele, muito bom, né? Então, ir para o Levinas, a gente consegue compreender justamente que o mesmo, e ele põe o mesmo com letra maiúscula ali, né? Ele vai se repetindo no decorrer da cultura ocidental, justamente a partir desses mecanismos, né? É obviamente que a gente olha hoje para a cristandade medieval, né, para a igreja da cristandade medieval, e a gente consegue ver ali, né, uma subjetividade culpável. Né? O que seria isso? Né? Bom, eu instituo o pecado como a falta mais grave, né, e eu culpo o pecador. Se ele quiser se recuperar dessa falta grave, né, ele precisa estar próximo de mim e pensar como eu e repetir aquilo que eu digo. Olha só, né? É justamente uma imposição de uma subjetividade, né, para que as pessoas de fato repitam aquilo que eu quero. E isso se repete, inclusive, em muitas pedagogias, né? Se a gente olha para as pedagogias, algumas das tradicionais, é justamente isso, o que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária, é justamente essa repetição do mesmo a todo momento, né? Ele tem, dentre tantos outros, inclusive Emmanuel Levinas, concordam com isso, né?